Olá, que bom ter você de volta ao nosso canal. Se esta é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Ao longo desta pequena série, exploramos o que é o Espiritismo, desmistificamos conceitos e falamos sobre ciência e espiritualidade. Talvez nesse momento você esteja questionando-se, ok, isso tudo é interessante, mas e agora? Por onde eu começo? Se você se identificou com os valores e ideais do Espiritismo e quer dar os primeiros passos nessa jornada do conhecimento e transformação, esse vídeo é especialmente para você. Sou Wilson Lopes e hoje vamos explorar juntos caminhos práticos para quem deseja conhecer mais sobre o Espiritismo ou aprofundar o seu contato com a doutrina. Não existem fórmulas mágicas ou rituais de iniciação, apenas sugestões sinceras baseadas na experiência de quem já percorreu parte deste caminho. Prepare-se para descobrir que os primeiros passos na jornada espírita podem ser mais simples, acessíveis e transformadores do que você imagina. O primeiro passo e mais fundamental para quem deseja conhecer o Espiritismo é o estudo. Como disse o próprio Allan Kardec, espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. Mas por onde começar? Com tantos livros, vídeos e conteúdos disponíveis, é fácil se sentir perdido. Vamos simplificar então esse caminho. O ponto de partida ideal são as 5 obras básicas codificadas por Allan Kardec. Primeiro, o Livro dos Espíritos, que contém os princípios fundamentais da doutrina espírita em formato de perguntas e respostas sobre temas como Deus, a imortalidade da alma, a reencarnação, as leis morais e esperanças do futuro. O segundo, o Livro dos Médiuns, que aborda a parte experimental e científica do Espiritismo, explicando os diferentes tipos de mediunidade e como desenvolvê-los de forma segura e responsável. Terceiro, o Evangelho segundo o Espiritismo, que apresenta a interpretação espírita dos ensinamentos morais de Jesus, mostrando sua aplicação prática na vida cotidiana. Quarto, o Céu e o Inferno, que examina as diferentes concepções sobre a vida após a morte, com relatos de espíritos sobre suas experiências após o desencarne. E por último, quinto, a Gênese, que explora a criação do universo, os milagres e as predições sob a ótica espírita, conciliando ciência e espiritualidade. Se você está começando agora, recomendamos iniciar pelo o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. O primeiro lhe dará uma visão geral da doutrina e o segundo, orientações práticas para aplicá-la em sua vida.
Estudar sozinho é válido, mas participar de um grupo de estudos multiplica os benefícios do aprendizado. Nos centros espíritas existem grupos específicos para iniciantes, onde você poderá esclarecer dúvidas com pessoas mais experientes, trocar experiências com outros estudantes, aprofundar a sua compreensão através do diálogo, criar vínculos de amizade com pessoas que compartilham interesses semelhantes. Muitas casas espíritas oferecem grupos de estudos específicos para jovens, com linguagem e abordagem mais adequadas a essa faixa etária. Para a geração digital, existem excelentes recursos online para iniciar os estudos. Aplicativos como Doutrina Espírita ou a Kardecpédia, que trazem as obras básicas completas e ferramentas de busca. Canais no YouTube com conteúdo doutrinário de qualidade, podcasts sobre temas espíritas, grupos de estudo online para quem não tem uma casa espírita próxima. Lembre-se, o estudo espírita não é uma corrida, mas uma jornada. Respeite o seu próprio ritmo e não se cobre perfeição ou conhecimento instantâneo. O Espiritismo não é apenas teoria, é uma filosofia de vida que convida à prática. Como disse Kardec, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Vamos explorar algumas formas práticas de vivenciarmos os princípios espíritas no dia a dia. A reforma íntima é o processo contínuo de autoconhecimento e autotransformação. Não se trata de uma mudança instantânea, mas de pequenos passos diários em direção ao aperfeiçoamento moral. Algumas práticas podem ajudar. Autoavaliação diária. Reserve alguns minutos antes de dormir para refletir sobre as suas ações, pensamentos e sentimentos do dia. Diário de progresso. Anote os seus desafios, as conquistas e aprendizados. A meditação reflexiva. Pratique a concentração mental e a conexão com o seu interior. A prece é uma ferramenta poderosa de conexão espiritual e equilíbrio emocional. No Espiritismo, ela não é vista como um pedido mágico, mas como um momento de sintonia com as energias superiores. E como praticá-la? Simplicidade. Use as suas próprias palavras. Fale com sinceridade. A regularidade. Estabeleça momentos diários para a prece, como ao acordar e antes de dormir. A gratidão. Cultive o hábito de agradecer, não apenas de pedir. A prece pelos outros. Direcione bons pensamentos a quem precisa. A caridade. Fora da caridade não há salvação. É uma das máximas mais conhecidas do Espiritismo. A caridade vai muito além da doação material. É um estado de espírito que se manifesta em todas as áreas da vida. Vejamos algumas formas de praticarmos a caridade. Caridade material, doações, trabalhos voluntários, ajuda aos necessitados. Caridade moral, uma palavra amiga, um conselho, um conforto emocional. A caridade do pensamento, cultivar bons pensamentos sobre os outros, evitar os julgamentos.
o passe e a água fluidificada. O passe é uma transmissão de energias revitalizantes que ajuda no equilíbrio físico e espiritual. A água fluidificada é a água comum, mas que recebe energias benéficas através da prece e da ação dos bons espíritos. E como beneficiar-se? Receba as passes regularmente em centros espíritas. Prepare água fluidificada em casa através da prece sincera. Mantenha-se receptivo às energias benéficas. Lembre-se, a vivência espírita é um processo gradual. Não se cobre perfeição imediata, mas comprometa-se com o esforço contínuo de melhora. O caminho espírita não precisa ser solitário. Encontrar uma comunidade de pessoas que compartilham valores e interesses semelhantes pode enriquecer enormemente a sua jornada. O centro espírita é um espaço de estudo, prática e convivência fraterna. Se você nunca visitou aqui vão algumas dicas. Pesquise antes. Busque informações sobre os centros em sua região. Comece pelas palestras públicas, são abertas a todos e oferecem uma boa introdução. Observe sem compromisso. Sinta a atmosfera do lugar. Veja se você se identifica. Faça perguntas. As pessoas geralmente são receptivas a quem está começando. Muitas casas espíritas possuem grupos específicos para jovens, onde você encontrará pessoas da sua faixa etária, com interesses semelhantes. As atividades comuns nos grupos de juventude são os estudos doutrinários, adaptados à linguagem jovem, atividades sociais e recreativas, trabalhos voluntários, eventos artísticos e culturais. Se você não tem um centro espírita próximo ou se sente tímido para ir pessoalmente, as comunidades online podem ser um bom ponto de partida. Grupos em redes sociais dedicados ao estudo espírita, fóruns de discussão, eventos online como palestras, seminários virtuais, aplicativos de encontros espíritas que conectam pessoas com interesses semelhantes. Participar de eventos espíritas é uma excelente forma de conhecer pessoas e aprofundar os seus conhecimentos. Congressos e simpósios, encontros de juventude, feiras de livro, semanas espíritas organizadas por federações e as casas. Lembre-se, encontrar sua comunidade pode levar tempo. Esteja aberto a novas experiências, mas confie em sua intuição para identificar os ambientes que realmente ressoam com você. O início de qualquer jornada traz desafios. Conhecer esses obstáculos comuns e como superá-los pode facilitar os seus primeiros passos no Espiritismo. Nem sempre a família apoia imediatamente. O interesse pelo Espiritismo pode... Como lidar com essa situação? O diálogo respeitoso. Explique o que é o Espiritismo de forma clara e sem imposição. Respeito mútuo. Não critique as crenças dos familiares. O exemplo pessoal. Demonstre os benefícios através de suas atitudes. E a paciência. Dê tempo para que compreendam a sua escolha. É natural ter dúvidas, especialmente no início. E como lidar com essas dúvidas? Anote as suas questões.
para pesquisar ou perguntar em momentos oportunos. Busque fontes confiáveis. Priorize as obras básicas e autores reconhecidos. Compartilhe suas dúvidas em grupos de estudo ou com pessoas mais experientes. Tenha paciência. Algumas respostas virão com o tempo e a maturidade espiritual. Encontrar o equilíbrio entre estudar e vivenciar é um desafio comum. E como lidar? Estude com propósito. Busque aplicar o que aprende. Pratique com consciência. Entenda o porquê de cada ação. Evite extremos. Nem só a teoria, nem só a prática. Seja paciente consigo mesmo. A integração entre conhecimento e vivência, ela é gradual. Lembre-se, os desafios são parte natural do crescimento. Cada obstáculo superado fortalece sua convicção e aprofunda a sua compreensão. Chegamos ao final da nossa série sobre o Espiritismo para jovens. Esperamos que estes 4 episódios tenham lançado sementes de curiosidade, reflexão e inspiração em seu coração. Os primeiros passos na jornada espírita são únicos para cada pessoa. Não existe um roteiro rígido a seguir, mas sim um convite aberto à descoberta pessoal. O importante é começar com sinceridade, manter-se aberto ao aprendizado e comprometer-se com o próprio crescimento. O Espiritismo não pede que você abandone a sua juventude, seus sonhos e sua individualidade. Pelo contrário, convida você a vivê-los com mais propósito, consciência e amor. Não é um caminho de renúncia ao mundo, mas de transformação do mundo, começando por nós mesmos. Como disse Emmanuel, através do nosso querido Francisco Cândido Xavier, a juventude não é apenas uma fase da vida, mas uma força espiritual que pode e deve ser canalizada para o bem. Se algo do que conversamos ao longo dessa série tocou o seu coração, convidamos você a dar o próximo passo. Busque conhecer mais. Experimente por si mesmo. Encontre a sua comunidade. A jornada espírita é, acima de tudo, uma jornada de autodescoberta e de crescimento. E lembre-se, você não está sozinho neste caminho. Há uma comunidade vibrante de pessoas encarnadas e desencarnadas, prontas para acolher e apoiar os seus primeiros passos. Obrigado por estar conosco ao longo dessa série. Que a sua jornada seja iluminada pelo conhecimento, fortalecida pela fé raciocinada e guiada pelo amor.